Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise desta semana, já a meio da semana, aos principais índices europeus, começando pelo CAC, que tem vindo a progredir de forma absolutamente fantástica. Na última semana, e fazendo só aqui um comparativo, eu estava, se recordam, positivista nos índices europeus, negativista nos índices americanos. Neste momento e durante esta semana houve uma correspondência de sentimento. Aparentemente os índices europeus estão mais fortes. Vamos ver o que é que vai acontecer, já agora fazendo um pequeno update ao dia de ontem. Esperava-se pacientemente para ver se a Fed tirava a palavra pacientemente do seu discurso. Aparentemente isso aconteceu, os mercados gostaram e aparentemente isso estará a gerar um rally ascendente no mercado americano. Dado o downgrade do estado da economia, não sei até que ponto este rally não será para o curto prazo. Vamos ver se não é aqui que começa uma correção um pouco maior depois de um eventual movimento ascendente de esgotamento. Para já, foquemos-nos nos mercados europeus. No CAC, tivemos aqui uma semana bastante interessante, uma semana de força ascendente, nova ida a máximos, uma correspondência da expectativa à expectativa de curto e médio prazo. No gráfico horário, tivemos aqui uma aproximação. Se recordam, durante a última análise eu tinha deixado este ponto de referência e tinha deixado a referência também de que se este ponto, se os 4.860 pontos fossem quebrados em baixa, poderíamos ter uma inversão da lógica de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior e isso poderia gerar uma eventual correção descendente. Acabamos por não ter esse movimento descendente, acabou por se aguentar muito bem esta zona de suporte. Repare-se, a simples aproximação à zona de suporte gerou uma força de reação ascendente e neste momento temos o índice em máximos. Temos o índice a quebrar os máximos aqui logo no dia 11, 12 de março. Temos aqui neste momento como referência de negociação a zona dos 4.970 pontos. É a referência para o curto prazo. Se eventualmente for quebrada em baixa, podemos ter aqui uma correção. Para já, tudo indica que vamos ter uma continuação do movimento ascendente. Ainda assim, é importante que se tenha em consideração que o movimento, e vamos fazer aqui um zoom out, o movimento já vai bastante prolongado. É possível que mais cedo ou mais tarde, possível não, é certo que vai haver uma correção. É importante que continuemos atentos a essa correção. Poderá ser uma oportunidade para compra no longo prazo, quem sabe, mas é de considerar que esta correção poderá fazer com que haja uma diminuição substancial da cotação, já que a subida tem tido pouca sustentabilidade. Para já não há ainda qualquer indicação de que esta subida esteja a terminar, por isso, para a próxima semana vou manter-me otimista tanto no curto prazo como no médio e longo prazo, apesar de com alguma prudência no curto prazo. Cenário muito semelhante temos no DAX, onde tem vindo também a haver uma progressão rápida e intensa. Na semana passada também estava positivista no DAX, pelos mesmos motivos do CAC. No gráfico horário temos aqui uma eventual hesitação. Tivemos aqui uma correção de máximos perfeitamente natural, que não deve ainda ser um sinal de alerta. Não vou deixar para já este ponto como um mínimo relativo, porque ainda não tivemos movimento ascendente posterior que seja suficientemente forte para tal, mas vamos manter este atual movimento sob vigilância. Para já, a única referência que temos, e é uma referência muito fraca do ponto de vista técnico, é este pequeno suporte que marcou aqui uma consolidação ascendente quebrada em alta, uma pequena bandeira, se o quisermos considerar como tal, que foi quebrada em alta e que acabou por gerar um movimento de reação ascendente equivalente ao movimento prévio, ou pelo menos aproximado ao movimento prévio. Neste momento, temos um movimento de inversão após máximos. Vamos ver, em princípio, haverá um estancamento deste movimento para já nesta zona. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque, como dizia há bocado em relação aos índices americanos, eu estou um pouco preocupado com este súbito otimismo em relação à palavra pacientemente e em relação ao que a Fed diz, porque a mim, sinceramente, não me parece que seja um motivo para tanta animação nos mercados. Por isso, poderemos ter um rally ascendente e depois um esgotamento de movimento que acabe por gerar uma pequena correção. Vamos continuar atentos a este movimento, não vamos para já considerar esta zona como suporte, porque não temos, como dizia há bocado, reação ascendente durável o suficiente para tal, mas vamos manter-nos vigis à zona dos 11.760 pontos. Vamos ver o que é que acontece. Para mim, o cenário ideal seria termos agora uma reação, por exemplo, até à zona dos 12.100 pontos e depois sim
passarmos a nossa referência de negociação aqui para um pouco mais acima do anterior suporte e viajarmos a esta zona. Para já então não há, pelo menos neste momento, sinais evidentes de fraqueza. Vou continuar otimista tanto no médio e longo prazo, obviamente por todos os motivos que tenho vindo a assinalar, como no curto prazo neste momento. O IBEX era o índice europeu no qual eu estava mais negativista, não negativista no sentido lato da palavra, mas menos otimista, se assim preferirmos. Temos neste momento aqui uma consolidação no IBEX. Pode perfeitamente ser uma consolidação semelhante a esta que depois quebra em alta. Era uma consolidação expectável, já há 2 semanas que falo nisso. Era muitíssimo pouco provável que tivéssemos a quebra em alta desta fortíssima zona de resistência logo à primeira tentativa, mas num cenário otimista, teríamos uma consolidação nesta zona que se pode prolongar um pouco mais, à semelhança daquilo que aconteceu em fevereiro, para depois haver um breakout definitivo desta zona de resistência. Neste momento, e continuando nós encostadíssimos à zona de resistência, o otimismo ainda é moderado, na minha opinião. Repare-se, na semana passada, ou na última análise, que já não foi há uma semana, eu tinha deixado esta referência de negociação nos 10.900 pontos, sensivelmente. Poderíamos ter aqui um duplo topo se tivéssemos a quebra em baixa deste movimento. Acabamos por ter uma penetração em baixa, mas foi uma penetração bastante leve, bastante fugaz, e por isso não consideraria este movimento como um duplo topo. Ainda assim, isto porque, já agora prolongando um pouco o sentido teórico da explicação, quando temos um duplo topo, normalmente, mesmo que tenhamos um pullback com falso break ou não, temos depois um movimento rápido posterior, um movimento rápido descendente. Neste caso em concreto tivemos um movimento de lateralização, geralmente característico das bandeiras, das consolidações. Por isso, neste caso em concreto, eu anularia a expectativa de um duplo topo, apesar de ainda assim termos uma movimentação ou uma lateralização descendente, como eu costumo chamar-lhes. Repare-se que temos neste caso em concreto 2 mínimos relativos inferiores ao anterior, 3 máximos relativos inferiores ao anterior. Vamos ver onde é que este movimento termina. Se este movimento fizer mais um mínimo relativo, por exemplo, aqui na zona dos 10.720 pontos, e se depois continuar para cima, podemos ter aqui um eventual sinal de correção. Sinceramente, também não estou muito inclinado para esse cenário, porque a haver uma correção nos índices europeus, espero uma correção um pouco mais rápida do ponto de vista técnico, não uma lateralização descendente. A lateralização descendente que aqui se está a formar é muito mais assinaladora, perdoem-me a palavra, de uma correção / consolidação para depois fazer o breakout ascendente do que propriamente de uma correção de médio prazo. Mas, ainda assim, para já também não estou otimista, continuo a não estar otimista no IBEX, continua a ser dos índices mais fraquinhos da Europa nesta fase, por isso vou manter a minha neutralidade tanto numa ótica de curto prazo como numa ótica de médio e longo prazo. Médio e longo prazo, recapitulo aquilo que tenho vindo a dizer em todas as análises, apesar de estarmos próximos de máximos, já esperei todo este tempo para lhe dar um sinal, um aval positivo, vou esperar pelo breakout definitivo para aí sim me render definitivamente ao IBEX. Terminando no PSI 20, repare-se que no PSI 20 nós temos tido aqui um movimento bastante interessante, numa ótica de médio prazo. Eu estava bastante otimista no PSI 20 para o curto prazo, para esta semana. Eu antecipava aqui uma eventual consolidação para depois termos um breakout. Estava ainda assim algo receoso, porque estávamos a aproximar-nos de uma zona de resistência, mas não havendo sinais de fraqueza, não há também qualquer evidência de que uma eventual correção um pouco mais prolongada possa estar a surgir. Esse cenário mantém-se precisamente igual. O PSI 20 continua sem dar sinais de fraqueza, por isso, mesmo tendo em consideração aqui a aproximação à zona de consolidação / resistência, não temos ainda sinais de fraqueza no preço nesta fase e por isso parece-me antecipado estar a inverter o sentimento de curto prazo. Também no longo prazo, recordo que estou à espera do novo mínimo relativo com o máximo relativo superior ao anterior para mudar o meu sentimento no PSI 20.
Ainda assim, o PSI 20 tem vindo a ser bastante convincente e parece que pelo menos vamos ter aqui um ressalto de médio prazo, um movimento de médio prazo, mesmo que não tenhamos desde já a definitiva inversão da tendência no índice. Vamos então aguardar durante a próxima semana ou durante o que resta dessa semana para vermos o que acontece. Para já fico então otimista, moderadamente otimista no curto prazo, para já neutral, médio e longo prazo no PSI 20. É tudo então em relação aos índices europeus por esta semana. Muito obrigado pela atenção e um resto de boa semana de negócios.